Aleluia, você pode se assentar por gentileza. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, poder invisível. O que vem a ser esse poder invisível? Eu sou um leitor das Escrituras, sempre procurando trazer e aplicar para o meu dia a dia, para a minha vida. É um jeito que eu encontro de que ela faça cada dia mais sentido sendo atualizada para o meu coração. É interessante notar que eu não atualizo a Bíblia, ou seja, não transformo ela numa algo mais moderno, mas ela que atualiza o meu coração a entender novos desafios, a entender transformações que precisam acontecer em mim e também através de mim. Por isso que eu gostaria que essa noite você entendesse, quando estivéssemos falando das Escrituras, nós estamos falando de algo que vem para a transformação do nosso coração. E olhando para essas transformações que eu encontro nas Escrituras e tentando fazer um paralelo com a minha vida, e tentando fazer um paralelo com a igreja, eu encontro algumas lacunas que eu não consigo preencher. Eu encontro alguns abismos que eu não consigo conectar. Algumas contrariedades que são difíceis de explicar. E essas contrariedades se dão principalmente naquela sensação e naquele extremo de que, por quê? Por que uma igreja primitiva, ou seja, a igreja que inaugurou a sua caminhada com Jesus Cristo na face da terra, por que uma igreja primitiva e uma igreja que surgiu na face da terra experimentou tantos milagres, tantas ações, tanto poder, tanta glória, tantas manifestações, e nós nos vemos tão pouco acostumados com isso, tão poucos habituados com essa realidade? Qual é o motivo para isso? Se nós cremos no mesmo Deus, compartilhamos da mesma Escritura, temos as mesmas doutrinas e convicções de fé, e nos submetemos ao mesmo Jesus, por que essa igreja que eu leio na Bíblia, e as experiências diárias de fé, milagres e sinais, não se transportam e não são muitas vezes experimentadas e caracterizadas na minha vida, de uma maneira tão rotineira e tão comum, como era registrado nas Escrituras? Você não parou para pensar sobre isso já? Você não parou para fazer essa pergunta e não ficou um pouco em crise, quando você leu a Bíblia e disse: olha isso aqui, olha que milagre aconteceu, olha que obra extraordinária, olha como ele foi liberto, olha como ela foi abençoada, e você tenta fazer correlações e não consegue, dizendo: puxa, parece que o nosso cristianismo atual é tão frágil, tão fraco, tão sem poder, tão sem experiências. Porque se a gente fizer realmente um check-up e olhar, a gente vai ver que o nosso cristianismo tão covarde é muito diferente daquele cristianismo ousado, de cristãos que submetiam seu pescoço à degola para morrer em nome de Jesus e para contrariar o Império Romano. Hoje a gente tem medo de se posicionar diante da nossa fé e da nossa crença, porque a gente não vai ser aceito num grupo social, porque a gente não vai ser aceito pela família, ou porque a gente não vai ser aceito pela pessoa que a gente gosta, e até pelos nossos inimigos a gente tenta fazer a política do meio campo. Mas essa igreja primitiva não, ousadia, coragem, contrariava até o César para dizer que Jesus era o Senhor. Por que estamos tão distantes? Se nós vemos, por exemplo, esse cristianismo onde a rotina deles era de milagre, era de experiências, de sinais, de maravilhas, e olhamos para a nossa rotina espiritual, cada vez mais tradicional, cada vez mais religiosa, cada vez mais programática, a gente vai vendo que nosso cristianismo é rotineiro, superficial, enquanto aquele era totalmente exponencial, miraculoso e também extasiante. Se nós olharmos para o cristianismo dessa igreja primitiva e compararmos com o nosso, nós vamos ver gente comprometida, profundamente envolvida com o Evangelho, enquanto muitos de nós parecemos apenas consumidores cristãos e parecemos mais clientes do Evangelho do que verdadeiramente servos dele. Há uma diferença muito grande entre a igreja do Novo Testamento e a igreja dos tempos modernos. E quando eu falo igreja, não estou falando de IPI, não estou falando de Assembleia, de Batista, estou falando de você, de mim. Essa igreja que se move, se locomove nesse mundo, parece ser muito diferente da igreja primitiva que nós encontramos nas Escrituras. E por que será? Por que será? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer com você aqui essa noite, para a gente poder trabalhar esse assunto e saber o que se relaciona ao poder invisível, é por que será? Opa, foi para o último slide, eu preciso do segundo, tá bom? Isso. O que a igreja primitiva, possuía no passado, é exatamente o que parece que a igreja primitiva tenha perdido no presente. Esse é o primeiro ponto. Para a gente poder começar a responder essa nossa inquietação, essa nossa dificuldade, é que o que a igreja primitiva possuía no passado,
parece ser algo que nós perdemos completamente de vista no presente. A gente parece que se desviou desse assunto, desse caminho. Paramos de entesourar e de cuidar do que ela entesourava e do que ela cuidava. Por que será? Por que será que nós estamos totalmente alheios a isso? Aos milagres, ao mover, ao poder de Deus? Talvez, queridos, tenha relação com o nosso avanço tecnológico. Porque tanto que nós avançamos em tecnologia, quem precisa de Deus, não é verdade? Hoje, com instrumentos de meteorologia, você consegue prever que dia, mais ou menos, muitos nem previsão já é informação do tempo, vai chover daqui 3 dias, daqui 2 dias. Você consegue prever movimentos, clima, temperatura. Ou seja, com o avanço tecnológico, nós conseguimos conectar distâncias, unir pontas que estavam totalmente distantes, Japão, Brasil e outros lugares da Terra. Com o avanço científico, nós conseguimos explorar genética, moléculas, conhecemos o mundo das bactérias, dos micro-organismos, e agora nós sabemos que aquela gripe não vem de um ser maligno que possuiu aquela mulher ou aquele homem, mas é o resultado do mundo de bactérias e micro-organismos que nos envolvem. Então isso nos tornou mais céticos em relação às coisas invisíveis, que precisam ser comprovadas, precisam ser vistas, não é verdade? Com o mundo do capitalismo, os bens de consumo começaram a ter mais acessibilidade, você conseguiu ter um acesso maior a conforto, saneamento básico, coisa que a igreja primitiva não sabia nem o que significaria por milhares e milhares de anos. O conforto da igreja, um louvor preparado, uma pregação bem orientada, ou seja, uma segurança oferecida dentro do templo religioso, parece que tirou aquela expectativa de ter algo extraordinário de Deus que os primeiros cristãos viviam, porque se reuniam em cavernas, se reuniam em catacumbas, sepulcros, para não serem pegos no ato da sua celebração religiosa e serem mortos pelo império. Ou seja, diante do avanço tecnológico, científico, do consumo, o Estado provendo segurança, a gente pode ir e vir com relativa tranquilidade, não é verdade? A gente pode andar e caminhar, se deslocar nas estradas com segurança e relativa tranquilidade também, eu digo relativa, mas bem diferente dos primeiros tempos, onde havia perigos, assaltos, onde havia bestas feras, ou seja, muito diferente. Nós temos também a questão do que nós podemos chamar de avanço da medicina. Hoje nós estamos explorando cada vez mais curas para enfermidades que antes eram tratadas até mesmo como experiências espirituais. Você sabia que a peste negra foi tratada como uma demonização das pessoas? Algumas pessoas ficavam endemoniadas com a peste negra. É a mesma coisa de você olhar para uma pessoa hoje com coronavírus e falar que ela está endemoniada. Olha como mudou, olha como avançou para o bem da população, mas para o prejuízo da nossa fé. Porque embora essas coisas tenham contribuído, tecnologia, ciência, medicina, segurança, nós começamos a ficar confortáveis demais com isso, não é verdade, irmãos? Nós explicamos o mundo pelo viés do dinheiro, do consumo, do patrimônio. Nós explicamos o mundo pelo caminho da ciência, da tecnologia. E parece que a fé ficou subutilizada. Porque a gente não precisa mais dizer, Senhor, traga chuva sobre o campo, porque eu sei que a previsão do tempo diz que nos próximos 15 dias não virá chuva. Para que orar a um Deus que pode governar as nuvens, se a previsão já diz que isso é impossível? Para que eu posso clamar a Deus que Ele traga provisão na minha mesa, se eu estou observando no mercado financeiro uma queda dos investimentos exteriores e parece que o desemprego está aumentando? Por que eu vou orar por emprego? Se o mundo está mostrando o contrário. Para que eu vou orar por cura? Porque eu sei que na verdade essa enfermidade se trata de um vírus que precisa de vacina, tratamento e antibiótico. Você percebeu a diferença? Não estou dizendo que essas coisas são ruins, queridos. Só estou dizendo que nós perdemos o elemento fé e a dependência de milagres, porque nós passamos a ficar presos demais naquilo que é visível e naquilo que é concreto. Por isso, eu chego à conclusão de que muitas vezes os milagres de hoje, não é que eles não existem mais, não é que eles não aconteçam mais, é que a gente já não espera mais por eles. Parece que eles são invisíveis ou desnecessários, porque eu consigo cuidar da minha vida, eu consigo fazer o tratamento precoce, ou eu consigo buscar um meio medicinal, ou eu consigo segurança dessa maneira, ou eu consigo fazer minha previdência privada. Ou seja, no mundo onde eu estou cercado de possibilidades, para que esperar por milagres? A gente não espera mais isso. Ou você planta, você que é agricultor, e diz, Senhor,
agora eu aguardo pelo teu milagre na minha terra. Não, muitas vezes você vai consultar os instrumentos para poder saber se aquilo vai acontecer ou não, e a gente não chama de milagre. A chuva caindo, regando, para muitos é apenas um processo climático ordinário. Ou você aprendeu a andar pela rua dizendo: Senhor, que milagre, eu atravessei todas as ruas de Sertanópolis e nenhum veículo bateu em mim. Ou você aprendeu a passar por uma gripe, passar por uma infecção, que até o século XIX, qualquer infecção levava a óbito, só a invenção da penicilina que trouxe para nós essa segurança de que, é só uma infecção, vamos colocar antibiótico nele ou nela. Não, você simplesmente diz: olha, eu estou com uma infecção e vou fazer o tratamento, mas não vê aquilo como um milagre, como um poder e operação de Deus no seu organismo. Ou seja, as coisas se tornaram tão explicáveis, tão naturais, que parece que nada no mundo é milagre. Mas, irmãos, o coração bater 72 vezes por minuto, o pulmão inflar 16 vezes por minuto, já seria o suficiente para a gente dizer que a vida humana é um completo milagre. O problema é que a gente perdeu isso. Perdeu isso de vista, de foco, e naturalizamos o sobrenatural. A vida é um milagre extraordinário de Deus, mas de posse de todos esses recursos que nós temos hoje, parece que a gente ficou frio na fé, e a nossa expectativa de milagres é mínima. Há uma pequena expectativa de milagres. Ou você entrou aqui essa noite dizendo: eu creio que essa noite, naquele lugar, Deus vai operar um milagre no meu organismo, Deus vai operar um milagre na minha família, Deus vai tocar o meu casamento, Deus vai estender a mão sobre as minhas finanças, Deus vai fazer um milagre na minha história. Você que está na internet, você ligou isso dizendo: eu vou assistir isso, eu vou orar com eles, porque eu creio que hoje é o dia do meu milagre. Quantos de nós viemos assim, irmãos? Quantos de nós entramos na expectativa de que estamos diante do extraordinário, estamos diante do sobrenatural e podemos experimentar a qualquer momento o poder milagroso de Deus? Mas não, a gente fecha o carro e fala: ih, você viu, o Palmeiras perdeu, o outro grita: não, o Flamengo que foi bom. Aí você passa para o outro lado e fala: está sabendo da última? E a gente entra para cá e olha no celular, e olha no relógio, e olha para o louvor, e se distrai com a saia da irmã que está um pouco mais curta, ou do irmão que está usando um chinelo ao invés de usar um sapato, e o outro que está de boné, e o outro que tem uma tatuagem atrás do braço. Irmãos, a grande realidade é quantos de nós estamos vivendo na expectativa de milagres. O que eu quero resumir essa noite, o que eu quero resumir aqui, o conforto, o desenvolvimento, tudo isso que nós vivemos hoje, irmãos, subtraiu de nós, roubou de nós a capacidade de esperarmos por milagres e visualizarmos e tocarmos e realmente percebemos que eles estão acontecendo na nossa vida. Esse é o nosso grande drama. Estava lendo um livro essa semana de um autor americano chamado Francis Chan, e ele deixou todo o ministério dele, foi fazer uma incursão na China e na Índia para aprender o cristianismo dos chineses e dos indianos. Não sei se você sabe, mas o lugar onde mais cresce o cristianismo não é nos Estados Unidos e nem é no Brasil, é na China, no Irã e no Iraque. Países onde existe a maior perseguição contra cristãos no mundo são os países que mais experimentam o aumento do cristianismo. Bom, mas ele foi para lá na China e ele conversou com um líder de uma igreja oculta, e o líder da igreja oculta disse o seguinte: olha, uma vez um governo chinês liberou a gente para fazer culto aqui, nós alugamos um espaço e mais de 2.000 pessoas começaram a frequentar o culto com a gente. Lá não é possível fazer culto em público, porque o cristianismo não é a religião oficial do Império Chinês. Então, o líder disse assim: a gente alugou um bom lugar, tinha mais de 2.000 pessoas frequentando conosco, mas de repente a gente começou a perceber que a gente estava esfriando a nossa expectativa em Deus. As coisas começaram a ficar um tanto quanto superficiais. Foi então que, graças a Deus, mais uma perseguição veio. Eles fecharam todos os templos, nos colocaram para correr, e nós voltamos a reunir em pequenos grupos, nas cavernas, isolados, escondidos na madrugada, e nós começamos a experimentar de novo os milagres de Deus na nossa vida. Olha só, o pastor chinês disse o seguinte: o conforto nos levou diretamente para a distância de Deus. Eu tenho orado para que não seja necessário uma perseguição no Brasil, uma perseguição na sua vida, uma perseguição sobre nós, para que a gente entenda que a vida humana é um milagre contínuo de Deus e que nós devemos viver constantemente debaixo dessa fonte, esperando por mais e mais dos milagres dele na nossa vida. Porque esse pastor chinês disse que a igreja dele tinha 5 pilares, que eles não removiam por questão nenhuma.
O primeiro pilar é a oração. Não vou nem entrar nisso, né? Por enquanto. Segundo pilar, palavra. Leitura da Bíblia. Terceiro pilar, discipulado. Eles evangelizam pessoas. Eles não entregam um folhetinho, não postam no Facebook e nem mandam mensagem no privado. Eles evangelizam, eles discipulam pessoas. O quarto pilar da igreja é acolhimento ao sofrimento. Eles acham e pensam que o sofrimento é uma bênção de Deus para eles testemunharem de Cristo, como eles sofrem o reino e como eles são testemunhas do Evangelho. E o quinto pilar, que me impressiona, é a expectativa de milagres. Cada culto, cada reunião, cada momento da vida deles é passado debaixo da expectativa de milagres. Irmãos, que vergonha. Que vergonha, porque para alguns de nós viemos aqui ou ligamos a internet para tomar o passe evangélico. Porque se eu não for na igreja terça-feira, talvez minha semana não seja tão boa. Para alguns, talvez, entregar dízimo e oferta é uma obrigação, porque senão o cortador, devorador, vai vir na minha casa, vai queimar chuveiro, vai trazer problemas para minha família, vai fundir o motor do meu carro. Que miséria. Pensar que a nossa contribuição é para reter o devorador e não para agradecer a Deus. Que miséria. Uma igreja que se reúne apenas para socializar a fé, ao invés de experimentar a profundidade do impacto da fé. Eu não estou julgando a você, estou julgando a mim. Durante todo esse processo de preparação até chegar nesse púlpito, e antes de subir aquelas escadas, qual é o nível de expectativa do coração do pastor Denis ao se reunir com um público diminuído diante da pandemia, mas um público sedento, porque apesar da pandemia está aqui. Ou seja, qual é o nível de expectativa ao dizer: hoje um milagre vai acontecer na vida do meu irmão, hoje vai chegar salvação na casa da minha irmã, hoje aquela porta de emprego vai se abrir sobre aquela pessoa que tem buscado. Qual é o nível de expectativa de milagres, irmãos, que nós nos reunimos em torno do nome de Jesus? Porque o DNA da igreja cristã é de milagres. O DNA da igreja cristã é de expectativa de milagres. Ela busca todo o tempo, ela espera por isso. O problema é que as mutações genéticas do cristianismo no decorrer da história nos trouxe ao lugar que nós estamos de superficialidade, rotina, religiosidade, frieza e quase nenhuma expectativa de milagre. O nosso DNA, como igreja cristã, é esperar por milagre e orar por milagre. Sabia disso? Se você não sabia disso, Atos capítulo 4 nós vai nos contar essa história. Veja só a igreja diante de uma perseguição, os dois maiores líderes deles estavam presos, Pedro e João, a igreja estava perdida. O que nós vamos fazer sem os nossos líderes? Nós estamos agora totalmente desorientados. E sabe o que eles fizeram? Oraram, e pediram para Deus um milagre. E olha o que aconteceu. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Pedro e João foram soltos, chegaram na igreja, a igreja se alegrou e disse: glória a Deus que a gente está sofrendo pelo evangelho. E falaram: Senhor, enquanto a gente estiver reunido em seu nome, faz milagres, Senhor, realiza sinais, Senhor, mostra os teus prodígios, Senhor, ó Deus, manifesta a tua cura, Senhor, enquanto nós estamos reunidos testemunhando o seu nome, faz o que ninguém pode fazer por nós. Irmãos, esse é o DNA da nossa geração. Nós fomos gerados em milagre, nós vivemos por milagre, mas talvez você e eu tenhamos esquecido disso, habituados à rotina evangélica, à tradição espiritual. É hora de a gente se levantar, se erguer, criar senso novamente, entendimento e dizer: Senhor, eu quero viver como essa igreja vivia. Enquanto eu estou trabalhando, Senhor, estende a tua mão para fazer milagres, sinais e maravilhas. Enquanto eu estou trocando fralda de bebê, Senhor, estenda a tua mão para realizar curas, sinais e maravilhas. Enquanto eu estou pagando conta, Senhor, estenda a tua mão. Enquanto eu estou fazendo o meu dever diário, enquanto eu estou louvando, Senhor, enquanto eu estou vivendo, Senhor, vai manifestando milagres, vai abrindo portas, vai realizando o sobrenatural. Eu quero ser uma testemunha do que Deus faz na minha vida. Faça isso. Para combater esse cristianismo nominal e totalmente acomodado, a gente precisa se levantar, irmãos. A gente precisa de um chacoalhão ou de um sacode de Deus bem dado,
para que a gente veja que a nossa vida é passada no milagre, no extraordinário, e não no nosso controle e no domínio, como a gente pretensamente imagina estar fazendo. Há uma pretensão, uma arrogância humana, que o coronavírus é uma bênção para a humanidade, se for pensar por esse lado. Lógico que eu sofro diante das mortes, lógico que eu sofro, irmão, diante das perdas, lógico que eu sofro diante das ameaças, não estou relativizando isso, não quero ser um tosco aqui e falar bobagem, eu só estou dizendo que o coronavírus nos lembrou de que a gente não está no controle, de que a gente não é Deus, e de que toda a ciência, toda a tecnologia, todo pretenso orgulho humano, de nada vale, porque já faz 1 ano que a gente não consegue tirar as máscaras do nosso rosto, e nós estamos achando que somos o dono da cocada, com perdão da palavra para quem vende cocada, e a gente acha que pode. Irmãos, DNA de milagres está na igreja primitiva e também está sobre as nossas vidas. Só nós que ainda não percebemos, porque a igreja moderna ficou tão confortável, tão humanizada, tão concreta, tão visível, que ela esqueceu do poder invisível. Nós estamos esquecendo do poder invisível, porque somos amantes do concreto e do visível. E eu quero rapidamente mostrar para você uma história bíblica, mais uma em Atos da igreja primitiva, para poder atestar esse fato e confirmar esse fato, de que muitas vezes nós não percebemos onde está esse poder invisível. Nós queremos as bênçãos, nós queremos as benfeitorias, mas infelizmente a gente não acessa o poder invisível. Quer ver? Vou ler um texto com vocês, depois vou fazer uma pergunta. Preste bem atenção na leitura do texto, para poder responder essa pergunta, e você que está na sua casa também acompanhe conosco. Diz assim, Atos capítulo 12, versículo 1, é uma leitura de 10 versículos, então preste atenção, não se perca, não ligue seu celular, não desligue a sua câmera, fique olhando agora, porque a gente precisa entender esse texto. Vamos lá. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. A perseguição contra a igreja primitiva aí. E mandou matar a espada Tiago. Você conhece a história, né, da degola de Tiago, que era irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, olha o cenário, presenteou, prendendo também a Pedro, prosseguiu prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Então ele viu que o negócio estava funcionando, o pessoal ficou feliz com a morte do Tiago, os cristãos sendo perseguidos, então vamos seguir em frente, é a hora de agora Herodes prender Pedro. Olha o que acontece logo em seguida. Pedro é preso, e depois de lançá-lo no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, vou ler aqui porque está mais difícil lá. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava por ele. Estava preso, e a igreja estava lá orando por ele. Aí o que acontece? Acontece uma coisa extraordinária, que é muito comum na Bíblia e tão pouco percebida por nós. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, ou seja, Pedro ia morrer por julgamento de Herodes, pode ter certeza disso. Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro não estava entendendo muito o que estava acontecendo lá. E aí o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Eu não sei porque Pedro gosta tanto de ficar pelado na Bíblia, irmãos. Não sei se vocês lembram outro texto de João, ele pegou, tirou a roupa, né? E melhor, vestiu a roupa, estava pescando, vestiu a roupa e mergulhou para ir encontrar Jesus do outro lado da margem. Não me pergunte isso, são mistérios. Mas estava lá ele de novo pelado e vestiu-se. O anjo falou para ele, não vai sair desse jeito, que vai ficar ruim para nós o bom testemunho do Evangelho. Põe a capa e siga-me. Versículo 9, e saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Às vezes o milagre não parece milagre. O milagre parece algo diferente, que muitas vezes não percebemos. Passaram a primeira e a segunda guarda. Lembra quantas guardas eram? 4. 24 homens cuidando de um. Tá bom? 20 homens, perdão. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então agora você está livre, Pedro? Está tranquilo? Pode seguir a sua jornada. Aí o Pedro ficou sozinho e falou assim, peraí, o que está acontecendo comigo? Pedro caiu em si e disse, não é uma visão.
Então eu sei que nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Então, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Aí, eu pergunto para você, nós temos um texto que mostra uma espécie de sanduíche. Mostra o poder invisível, o milagre e o poder invisível. E eu pergunto para você, onde nesse texto está o poder invisível? Porque o sanduíche do meio a gente gosta. O milagre, a operação, o impossível, o sobrenatural, as algemas caindo de uma maneira extraordinária, as guardas sendo mantidas distante e Pedro passando a cara limpa por meio de todo aquele cenário de prisão e de detenção. Porque a gente gosta desse milagre, a gente gosta de falar sobre isso. E eu pergunto para vocês, onde está o agente causador de toda essa experiência? Você viu onde está lá ou não? Percebeu? Nós temos o começo, o milagre e o fim. Se você não percebeu, eu vou mostrar para você o texto agora com um grifo, para você ver onde está o poder dessa espécie de sanduíche, onde o texto apresenta o milagre. O milagre está entre essas duas frases. Veja a última frase antes do milagre. A última, antes do milagre. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. É a última palavra antes do milagre. Qual é a primeira palavra depois do milagre? Onde muita gente havia reunido e estava orando. Entre o começo e o fim do milagre, nós temos a igreja orando e orando. O poder invisível, irmãos, é a oração. É por isso que a gente está tão mal na história. É por isso que a nossa dependência de Deus é cada vez menor, porque a gente não manifesta isso. A gente acha que a oração é a mão que move o universo. A gente está lá, Deus não quer fazer nada na sua vida. Aí você ora e Deus faz assim, opa, peraí, deixa eu agir. Irmãos, isso aí é misticismo. A oração é para trabalhar meu coração. A oração é para eu depender mais dEle. A oração é para eu abrir portas para a glória dEle se manifestar sobre a minha vida. Oração não é manipulação. Oração não é budismo. Oração não é shintoísmo. Oração não é acender velas. Oração não é aromaterapia. Oração, irmãos, é dependência total de Deus. E quanto mais eu oro, mais sensível eu sou a Ele. Mais milagres eu vejo, mais milagres eu experimento. Não existe essa história mística cristã de que eu vou orar e Deus vai colocar a mão. Não, irmãos, Deus é incontrolável. Deus, Ele é simplesmente soberano. A oração me faz submeter ao que Ele já está preparando para mim. E quanto menos eu oro, mais longe eu estou daquilo que Ele preparou para mim. Deus havia preparado um milagre para Pedro. E a igreja se colocou de joelhos para experimentar esse milagre. A igreja se alinha ao milagre de Deus. Deus tem um milagre para o seu casamento? É óbvio que tem. Porque a palavra de Deus diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quem tem prazer num casamento destruído, numa vida cheia de mentiras, enganos e traições? Quem tem prazer nisso? Você não tem, muito menos Deus. Agora, por que a minha escassez de milagres? É porque eu não alinho a minha vida, irmãos. Deus não parou de agir, Deus não parou de mover, Deus não mudou a sua mão. A mesma igreja, o mesmo povo, o mesmo DNA, a mesma escritura, o mesmo Deus, é o que nós vivemos hoje da Bíblia Sagrada. O problema é a nossa pífia, a nossa pequena disposição em experimentar o poder invisível. Nós queremos o poder visível. A gente quer que o pastor unja com óleo, a gente quer que o pastor coloque corredor com sal, a gente quer que o pastor faça simbolismos extravagantes, porque a gente quer o concreto. E que tal você orar na sua casa? Que tal você colocar as mãos sobre o seu estabelecimento comercial e falar, Senhor, esse lugar é teu e eu me submeto à tua vontade? Que tal abençoar o seu marido, o seu filho, ao invés de reclamar deles? Que tal se alinhar ao propósito de Deus? Deus tem milagre para a sua vida, mas é a oração que me coloca no caminho dele, irmãos. É a oração que me coloca. A oração é o volante para dirigir o coração do crente. A oração não dirige Deus, irmãos. A oração, isso é uma crise que muitas pessoas falam, se eu oro e Deus não move, o que é? É porque Deus está trabalhando em você. É que Deus está preparando você para a vontade dele, soberana e total. E tem um vírus aqui que está matando famílias. Não, eu não vou orar, por quê? Porque eu sei que não vai ser curado.
Não, eu vou orar porque com a minha oração Deus vai pegar a mão e vai colocar cura. Irmãos, tanto uma como a outra não faz sentido. Eu oro para que Deus me faça perceber qual é a sua perfeita e soberana vontade, e o meu coração vai se alinhando a isso. Eu não vou parar de orar pela cura, mas também não vou ser presunçoso o suficiente para dizer que por causa da minha oração Deus vai curar. A oração é a mão que move o universo. Não, irmãos, a oração é o que quebranta o meu coração e me coloca como homem de novo para dizer: você é pó, mas o seu Deus tudo pode. E nessa confiança de que Ele tudo pode, Ele pode restaurar sua vida, seu casamento, sua história. Mas não com mantras, mandingas, simpatias, passes, despachos. Ele só pode transformar a sua vida não participando de um culto, entregando dízimos e ofertas, fazendo uma campanha na terça da esperança. Não, Deus só pode transformar a sua vida quando você submetê-la em oração e dizendo: Senhor, não seja feita a minha, mas a sua vontade. É o poder da oração, é isso, irmãos. Eu não sei onde a gente se perdeu nesse misticismo evangélico, mas o próprio Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele orou. E o que Jesus disse? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Cálice é sofrimento, cálice é dor, é tortura. Jesus fala: Senhor, se possível, me afaste dessa tortura que a cruz vai me causar, diante do pecado da humanidade toda que eu vou levar sobre os meus ombros. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Irmãos, se Jesus orou assim, por que nós estamos tão distantes dessa realidade? Por que nós estamos tão distantes dessa verdade? Ore, acesse esse poder invisível. Esse poder invisível transformará a você. Deus continua o mesmo. Deus não está mudando de opinião, irmãos. Deus está mudando a gente para experimentar a sua glória. Eu não sei se você conseguiu entender a imagem ainda. Deixa eu teatralizar aqui. Às vezes a gente tem que ir até para o âmbito mais infantil para a gente conseguir comunicar a mensagem. Não é que Deus esteja de costas ao seu problema, e aí você ora e fala assim, aí Deus fala: ah, ela está orando, deixa eu dar uma ajudinha para ela. Peraí, ô minha filha, você estava sofrendo, eu tinha até esquecido de você, mas a tua oração me lembrou. Irmãos, onde está a Bíblia nesse mundo, irmãos? Fica assistindo esses youtubers, essas coisas que ficam inventando coisas que não está na Bíblia. Soberania de Deus é o seguinte: não há nada que eu faça que eu possa mudar os planos de Deus, mas a minha oração me define aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele preparou para mim. Então Deus não está de costas a mim, Deus está de frente comigo, e Ele está dizendo: esse é o meu caminho, ore e me busque que você vai encontrar o meu milagre. Mas sem oração a gente vai para o outro, sem oração a gente desvia, sem oração a gente fica ansioso, nervoso, preocupado, a gente começa a fazer coisas erradas, trocar os pés pelas mãos, a gente se antecipa, se precipita, namora quem não deveria, se deita com quem não poderia, compra o que não poderia, financia o que não deveria, vai em lugares que não deveria pisar, faz coisas e peripécias que nunca deveria ter feito, e aí diz: ai, minha vida é Como que é a sua vida? Vida de oração, irmãos, é vida de joelho dizendo: Senhor, eu quero esse poder invisível. Há um milagre preparado para você, minha irmã. Há um milagre preparado para você, meu irmão. Há algo de Deus para você, mas você só vai acessar através da oração. É a oração que te leva a esse lugar. Está pronto. Deus não vai fazer porque Ele ficou com dó de você. Deus não vai fazer porque está com piedade do seu sofrimento. Oh Deus, olha para mim. Oh meu Deus, eu estou ficando solteirona. Oh meu Deus, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Deus não está com dó de você, irmão. Deus tem um presente preparado para o seu coração, uma obra extraordinária. É sua responsabilidade dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero o poder invisível, eu quero viver o sobrenatural, eu quero os teus milagres. É a sua responsabilidade diante de um Deus que tem um plano perfeito elaborado para você. Deus não está apagando o fogo que o diabo criou. Deus não está revertendo problemas que Ele esqueceu de resolver. Deus tem um plano perfeito elaborado para aqueles que submetem a sua vontade, mas isso só acontece com o poder invisível em operação. A igreja primitiva acessou isso, falou: nós queremos o poder invisível. E o poder invisível já estava preparado, o milagre. O poder invisível apenas acessou, já está preparado. Mas é com o poder invisível chamado oração, que a gente não pega, não apalpa, mas a gente se comunica com Deus, que a gente acessa. Então, nossa história dessa noite para resolver aquele problema inicial é que não é que o poder invisível não esteja disponível. O problema é que a gente já não busca mais. Não está
Não é que não está mais disponível. Será que a igreja primitiva, Deus fazia milagres só lá, Deus operava sinais só lá, e agora Deus deu uma paradinha porque Deus não quer mais fazer hoje? Não, irmãos. Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Diz Hebreus capítulo 13, versículo 5. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Por isso eu posso confiar nele, eu posso esperar nele. E eu posso saber que esse poder invisível está disponível. Mas infelizmente eu não o acesso, porque eu prefiro o visível. Aquilo que a igreja primitiva estava acostumada a viver, a gente não está mais, porque nós mudamos a genética da busca. Nós buscamos primeiro no homem, primeiro no humano, primeiro no natural. Para quem sabe um dia a gente precisa do sobrenatural e a gente vem aos trancos e barrancos, aos berros. E sabe o que eu aprendi, irmãos, nessa caminhada pequena e curta como pastor? É que quando a gente mesmo assim, vindo a caminhada, aos berros, aos trancos e os barrancos, mesmo assim Deus continua nos abraçando e nos recebendo para Ele, para mostrar de novo que Ele sempre preparou um caminho de milagre para a nossa vida. Não importa o quão longe você andou ou se afastou. O importante é que se você clamar hoje, diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e quando eu clamei por socorro, Ele me ouviu e me ajudou. Clame, peça, diga a Deus, eu quero viver no sobrenatural. E viver no sobrenatural não é viver aleluiado, não é viver longe desse mundo, não é viver numa esfera onde as pessoas conversam com você e você fala assim, como? Desculpa, eu estava em conferência com o Criador. Não, esquece isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz, orem sem cessar. Orem sem cessar. Continue orando todo o tempo, fiquem orando, continue orando, ore. Eu não preciso me desconectar desse mundo para ser uma pessoa de oração. Eu só preciso depender de Deus em cada momento e dizer, Senhor, eu quero viver o milagre. Eu estou indo trabalhar hoje, mas eu sei que o trabalho é um milagre. Eu estou indo visitar a minha mãe hoje, mas eu sei que essa visita já é um milagre. Eu estou indo hoje fazer um lazer, mas a minha saúde já é um milagre. Senhor, eu estou precisando de uma provisão, então eu espero no seu milagre. Senhor, eu vou fazer aquele negócio, eu espero o seu milagre. Senhor, eu preciso de ti. Só dizer isso, a oração nos coloca de joelhos e diz, eu preciso de ti. E é impressionante, irmãos, como oração e poder é associado na Bíblia. Oração e poder são parentes muito próximos. Tanto é que os pastores mais antigos diziam assim, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Eles não estavam errados, porque oração e poder se associam tanto que Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim, a oração de um justo. O que é um justo, pessoal? É alguém que é justificado por Deus, é alguém que vive na dependência da graça de Deus. A oração de um justo, você, que recebeu Jesus na sua vida e é justificado por Ele, é justo e justa. É poderosa e eficaz. Oração e poder. Hoje é dia de acessar esse poder invisível. E não só hoje, porque é terça da esperança, porque você está diante de um pregador. Não só hoje porque o movimento é legal e tem uma adoração de fundo. Não só hoje porque nós temos um ministério de intercessão que vai orar e vai abençoar você. Não é só hoje, é amanhã e sempre. Porque muito pode a oração de um justo. Você essa justa, você esse justo. Então toma posição, irmão. Para falar na linguagem mais particular e mais popularizada, toma atento. Posicione e diga, Senhor, eu quero esse milagre. Eu experimento esse milagre. E eu vejo algo tão fantástico que Deus está fazendo. Nos nossos dias, tantos milagres, tantas obras, a gente precisa abrir os olhos para isso e falar, queremos mais, Senhor, queremos mais milagres. Você quer alguém do seu lado aqui nessa igreja? Que você está sozinha ou sozinho hoje, falou, está faltando alguém aqui, é o dia do seu milagre, por que não? Você sente que as coisas estão apertadas na sua casa, com sintomas de que você está preparando-se para uma falência, uma destruição, um desmoronamento? Hoje é o dia de milagre, por que não? Qual é a expectativa? É a dependência de que eu sei que Deus está movendo, vai mover, e eu estou me alinhando ao seu mover. Irmãos, acho que essa é a palavra final, é essa, graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo, o Senhor ter me orientado até aqui. Deus está no mover, irmãos. Deus está movendo. Esse lugar não é o curso das águas. Esse lugar é solo árido. O curso das águas é um pouquinho mais para lá. Aqui você tenta e não consegue. Aqui você bate na porta e ela não se abre.
Aqui você se esforça e se frustra. Aqui você confia e se decepciona. Esse terreno é árido. Aqui não tem mover de Deus. Aqui tem desobediência, aqui tem arrogância, aqui tem orgulho, aqui tem pecado. Esse lugar não é o lugar de Deus para você. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Não é para você. E tem um lugar do mover, o curso das águas, onde as águas fluem, de acordo com Ezequiel, capítulo 47, as águas que vêm do trono e vão para o mar morto, trazendo vida por onde passam. Esse é o lugar do mover, esse é o lugar onde você não precisa ficar batendo tanto, se esforçando tanto, se tomando de ansiedade tanto, insistindo tanto, porque esse é o lugar do curso, irmãos. É onde a água flui, onde a corrente vai, onde eu me entrego, onde Deus faz a oração. Faz assim comigo. Esse é o mover. Esse é o mover de Deus. Esse é o mover de Deus na minha vida. Esse é o mover de Deus no meu coração. Se alinhe ao mover de Deus. Se coloque diante dele. E eu tenho certeza que algo sobrenatural, extraordinário, e os milagres estão na Bíblia, vão saltar para a sua vida e para o seu coração. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por causa disso? Está na Bíblia, não é o pastor que está falando, é para você e é para a sua casa. Se posicione. E se levante agora no seu lugar, por gentileza. A equipe de louvor virá aqui. Eu quero convidar a equipe de intercessão a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Todos os intercessores, venham aqui à frente comigo. Por gentileza, nós vamos fazer algo diferente essa noite para encerrar esse momento de louvor e adoração, esse momento de milagres. Nós vamos estender a mão aqui, irmãos. A gente não pode impor as mãos, infelizmente, já faz mais de um ano que a gente não pode abraçar você e colocar as mãos dizendo, estou orando com você. Mas nós vamos fazer algo diferente aqui essa noite. Nós vamos estender as mãos e nós vamos fazer um lindo corredor onde as pessoas passarão por aqui e receberão oração. Irmão, não é corredor místico, não é corredor da oração, não é corredor da libertação. Irmãos, não entenda errado. Nós estaremos estendendo a mão e cada pessoa que nós passarmos aqui, viu, intercessão, nós vamos fazer o seguinte, nós abençoamos, milagres, cura, restauração, milagres, cura e restauração. Nós vamos interceder para você dizendo, Senhor, coloca essa pessoa no caminho, Senhor, coloca essa pessoa no mover. Nós vamos interceder por você. Pode apagar todas as luzes, por gentileza. Nós vamos cantar essa canção. E enquanto tivermos essa canção cantando, do jeito que está aqui, da maneira como está, você vai sair do seu lugar, vai passar pelo corredor. Se você está do lado de cá, o que você vai fazer? Vai sair, vir para aquele corredor. Aquele corredor é o corredor da entrada, tá bom? Para a gente só organizar a entrada. Nada místico, irmãos. É oração. É buscar a Deus pela sua vida. É um jeito de a gente se aproximar nessa distância que estamos sofrendo. Então você está desse lado, sai por aquele corredor e vem aqui. E volta para o seu lugar. Você que está desse lado, passa pelo corredor, volta por lá e volta ao seu lugar. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos clamar a Deus e vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos cantar? Enquanto estamos aqui, você pode vir aqui à frente. Pode chegar mais para lá, dona Cida, por gentileza, para a gente finalizar. Mais para cá, fique aqui no meio, por gentileza, isso. Eu vou ficar aqui também e nós vamos orar por você. Enquanto estiver passando esse momento de louvor, você pode vir aqui, só passar, que nós queremos orar. Ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. E corações são teus, vem com o teu agir. Este é o mover, este é o mover. Este é o mover, este é o mover. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver
Cremos. Vamos cantar isso. Você que está na sua casa, receba em nome de Jesus. Receba milagres na sua casa. Conecte seu coração. É tempo de conectar sua vida ao Senhor. Há promessas de Deus para você. Há milagres de Deus para você. Eu creio em cura. Oh Deus. Neste mover. Meu Deus. Eu creio em milagres neste Nós declaramos isso nesse lugar. que vem ao céu. Nós cremos aqui nesse lugar, Deus, essa noite. Nossa expectativa está ampliada. Nossa expectativa está aumentada. Há milagres do Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Há milagres. Eu creio. Eu creio. Que venha a tua glória. Aleluia, Senhor, aleluia. Nós estamos aqui diante de Ti. Vem com o Teu mover sobre os nossos corações. A nossa dependência total, a nossa vida entregue, o nosso coração em Teu altar. E a confiança de que em nome de Jesus nós vivemos em milagres e de milagres. Em nome de Jesus. Aleluias. Que Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. E que você possa aumentar a expectativa desses milagres acontecer. Hoje, amanhã e enquanto você andar com Cristo na face da terra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe uma semana de vitórias na presença de Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Vamos com Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vem com o teu agir. Este é o mover.